Caros amigos e colegas, bem-vindos ao nosso canal YouTube Psicanálise ao Meio-Dia. Hoje vamos falar sobre os inanalisáveis, né? O que são, o que é inanalisável numa análise, né? O Freud abordou essa questão quando ele pensou no caráter de analisibilidade, ou seja, aquilo que para receber um paciente em análise teríamos que então verificar o caráter de analisibilidade desse paciente, né? Grosso modo, para nós, essa questão fica sendo de que o importante é verificar as condições do sujeito de produzir metáforas. Não necessariamente produzir metáforas no sentido de uma figura de linguagem, de produzir poemas ou de produzir coisas com a linguagem no nível da metáfora. Não enquanto essa figura de linguagem, mas produzir metáforas no sentido em que como o sujeito se articula com a linguagem, né? De que modo ele está submetido ou não à questão da linguagem. Ou seja, verificar também essa relação com a metáfora paterna, né? De que modo, então, a partir disso, o sujeito se articula com o significante, de que modo se articula com a linguagem. Porque, fundamentalmente, é isso que está em cena também na questão da transferência, se o sujeito faz ou não transferência, né? Então, esse caráter de analisibilidade para nós estaria nessa relação justamente com a linguagem. Pensando evidente que esses caráteres de analisibilidade não devem ser fixos nem rígidos, né? Se estamos usando justamente a linguagem como um fio condutor, devemos de pensar também que a linguagem como algo plástico, como algo maleável, né? Não como uma estrutura rígida que não pode ser cambiada, né? De todo modo, o Freud apontava algumas coisas como sendo dessa ordem do inanalisável, né? Nós podemos recuperar uma primeira citação de Freud quando ele diz do umbigo dos sonhos, né? Ou seja, o sonho é um elemento interpretável, né? Um elemento de linguagem, mas tem algo no sonho que escapa à interpretação. Tem algo no sonho que a interpretação não alcança, isso que ele chamou de um real. Aí, aliás, não foi bem Freud que disse isso, Lacan que disse isso, mas podemos dizer de um real do sonho, né? Algo que a interpretação não alcança, uma parte não interpretada, ou não interpretável, melhor dizendo, não interpretável do sonho, né? Esse umbigo do sonho, né? O Freud também falava dos traços de caráter como sendo algo também inanalisável, né? No sentido que o traço de caráter ele fica como um traço, né? Não é um significante, é apenas um traço, né? E de caráter, né? Então, esse traço ele permanece também ali inanalisável. Freud também dizia do religioso como inanalisável. E aqui a gente poderia pensar o religioso fervoroso, né? Aquele que tudo na vida dele acontece ou não acontece porque Deus quis, né? Deus quis que fosse assim. Então, nesse caso, não tem como implicar o sujeito com as coisas que se passam na vida dele, implicar o sujeito com o seu sintoma, com os seus conflitos. Então, nesse sentido também é impossível analisar aí o religioso, né? Lacan entra nesse debate também falando quando ele toca no discurso do capitalista e que ele diz que o rico, é impossível também analisar o rico porque simplesmente ele não ama, né? E aí quando o Lacan vai discorrer sobre o discurso capitalista, ele diz justamente que a relação é do S1 com o objeto e não com o outro sujeito. Ou seja, o discurso capitalista ele se relaciona com os objetos de consumo e não com outros sujeitos. Isso produziria algo também de uma impossibilidade de análise na medida que
a psicanálise se faz de sujeito a sujeito, né? Ou seja, aquilo que Lacan diz também, que a psicanálise é uma experiência a dois. Então, quer dizer, se não tem isso, se a relação é com o objeto, o capitalista e o homem rico tem, né, muito comprometida a sua capacidade de amar, né? Então, nesse sentido também, né, comprometida a sua capacidade de ser analisado, de ser um analisante, né? O Lacan também vai colocar aí a questão da psicose, né? Dizendo que, bom, na psicose a gente vai ter também uma questão aí, porque na psicose nós vamos ter uma forclusão da metáfora paterna, ou seja, na psicose nós vamos ter algo de um real aí que escapa à interpretação. Mas aí justamente temos que seguir Lacan também, que nos convoca a não recuar diante da psicose, né? Ou seja, o próprio Lacan escreveu um artigo que está nos escritos que se chama de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Ou seja, ele diz um tratamento possível da psicose, né? Ele não diz uma análise possível, diz um tratamento, né? E ainda possível da psicose. Então, quer dizer, podemos pensar, bom, não é uma análise, mas é um tratamento possível, né? E o Lacan nos convoca a não recuar diante disso, né? Não recuar diante da psicose, não recuar diante desse real. Nos convida a lidar com esse real, a lidar com isso que escapa à interpretação. Eric Porger, num artigo que nós publicamos num livro que organizamos, que se chama A Voz na Psicanálise, num artigo seu que se chama As Vozes, a Voz, ele diz então de que não se trata tanto de um tratamento possível na psicose, mas sim de um tratamento do possível na e com a psicose. Bom, meus caros, era isso por hoje. Se curtiram, se inscrevam aí no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.